O salmista louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos. Prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento sagrado. Hoje, convido você a parar tudo o que está fazendo e abrir o coração, porque Deus preparou algo especial. Este não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais uma oração. É um encontro divino entre o seu coração e o Deus que transforma dor em vitória. O tema de hoje é o Salmo 118, o cântico da gratidão depois da luta, o salmo de quem sobreviveu, de quem viu a dor de perto, mas também experimentou a fidelidade de Deus de maneira poderosa. Se você chegou até aqui, é porque Deus não desistiu de você. Você pode até ter enfrentado dias de angústia, noites em que parecia que a esperança havia acabado, situações em que as portas se fecharam e o coração sangrou, mas ainda assim você chegou. E chegar é um testemunho. Estar aqui é prova viva de que o Senhor te sustentou. A palavra diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. E é sobre essa verdade que nós vamos caminhar nesta oração. Talvez você esteja cansado. Talvez olhe ao redor e veja apenas marcas da batalha, feridas, decepções, perdas. Mas o Espírito Santo quer te lembrar hoje que o fato de você ainda estar de pé é sinal de que Deus não te abandonou. Há uma promessa viva sobre sua vida. O que era desespero vai se tornar canção. O que era derrota vai se transformar em testemunho. O que parecia fim será novo começo. O Salmo 118 começa dizendo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que hoje não estamos aqui para lamentar, e sim para agradecer. A gratidão abre os céus, fecha as feridas e faz o coração florescer novamente. Quando o povo de Deus agradece, o ambiente muda.
Quando a alma se curva em louvor, o impossível se dobra diante da presença de Deus. Então, meus queridos, fechem os olhos e declarem no seu coração: Senhor, este é o dia que o Senhor fez e eu escolho me alegrar nele. Mesmo que o cansaço ainda exista, mesmo que as lutas ainda não tenham terminado completamente, há um novo tempo sendo liberado sobre você. Hoje, o Senhor está te lembrando de algo. O sofrimento que te feriu foi o mesmo que te ensinou a confiar. O deserto que te secou foi o mesmo que te fez ver água jorrando da rocha. O silêncio que doeu foi o mesmo que amadureceu a tua fé. Pare tudo agora e permaneça comigo até o final desta oração, porque Deus vai falar contigo de maneira profunda. Algo será destravado dentro de você. O Espírito Santo vai reacender aquilo que parecia apagado. Ele vai curar lembranças, vai libertar a mente, vai restaurar a alegria. Este é o início de uma nova fase espiritual. Você não chegou aqui por acaso. Há uma unção de restituição pairando sobre este momento. E o Senhor te diz: filho, filha, respira. Você venceu mais do que imagina. Você passou por vales sombrios, mas não ficou neles. A minha mão te sustentou e te trouxe até este lugar. Esta oração é um cântico de gratidão e um altar de recomeço. Não importa se o seu passado foi marcado por lágrimas, porque Deus está escrevendo um novo capítulo de vitória. O Salmo 118 não é o lamento dos vencidos, é o hino dos sobreviventes. É a voz de quem esteve cercado por inimigos, mas viu o Senhor abrir caminho em meio ao impossível. Por isso, meu amado, minha amada, permaneça comigo até o fim, porque nesta oração vamos agradecer, adorar e declarar com fé. Eu vivi a dor, mas também viverei a vitória. Eu atravessei a noite, mas verei o sol nascer. Eu perdi, mas Deus me restaurará em dobro. Hoje o céu te chama para um novo tempo, um tempo de louvor, de cura e de celebração. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Meus queridos, o Salmo 118 é uma declaração de fé escrita por alguém que conheceu o desespero, mas também experimentou o socorro do céu. É o cântico da alma que quase desfalecia, mas foi renovada pela mão poderosa de Deus. Este salmo não fala sobre vitórias fáceis. Ele fala sobre vitórias conquistadas no meio da dor. Fala sobre o Deus que nos sustenta quando todos os apoios humanos falham. O Deus que permanece firme quando o chão se abre sob nossos pés. O salmista declara: da minha angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar espaçoso. Esta é uma das frases mais fortes da Bíblia, porque ela revela que a angústia, quando colocada diante de Deus, se torna portal para a libertação. Quantas vezes você orou em lágrimas sem saber se Deus estava ouvindo? Quantas vezes você clamou e o silêncio pareceu interminável? Mas hoje o Senhor te lembra. Ele ouviu cada palavra, cada suspiro, cada gemido do seu coração. O tempo da angústia não foi em vão. Foi ali que o Senhor te moldou, te ensinou a depender dele, te preparou para um novo nível de fé. O Salmo 118 nos mostra uma jornada espiritual. Começa com a dor, atravessa o clamor e termina na gratidão. Assim é a caminhada do justo. A fé não apaga as lutas, mas transforma o modo como passamos por elas. O salmista não nega que foi cercado de inimigos. Ele diz: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Há poder em invocar o nome do Senhor. Quando você ora em meio à luta, o céu se move a seu favor. O Salmo também nos ensina que a confiança em Deus é o segredo da vitória. Ele declara: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos príncipes. Quantas vezes colocamos a nossa esperança em pessoas, em promessas humanas, em soluções visíveis, e o resultado é frustração. Mas quando a confiança é colocada no Senhor,
nada pode abalar o coração. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha enfrentado um tempo em que se sentiu sozinho, traído, esquecido, mas o Espírito Santo está te dizendo agora: eu nunca te deixei. Eu estava contigo em cada lágrima, em cada noite escura. E agora chegou o tempo de enxugar teus olhos e te mostrar o fruto da tua perseverança. O Salmo 118 também é um salmo profético. Ele aponta para Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Isso significa que o mundo despreza, Deus escolhe para manifestar a sua glória. O que foi descartado pelo homem, Deus transforma em base da sua obra. Talvez você tenha sido rejeitado, subestimado, esquecido, mas o Senhor está dizendo: eu te escolhi, e o que foi rejeitado será exaltado. Quando o salmista diz: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ele não fala apenas de um dia no calendário, mas de um tempo novo, um tempo determinado por Deus para restaurar o que foi perdido. Este é o tempo da alegria depois do pranto, é o tempo da colheita depois da espera. E se esta palavra já toca o seu espírito, eu te convido agora a escrever nos comentários com fé: eu creio, Senhor, este é o dia da minha vitória. Porque quando você declara isso, o mundo espiritual se move. A fé confessada com a boca é a semente que abre portas no invisível. O Salmo 118 termina dizendo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a âncora da nossa fé. Deus é bom. Mesmo quando tudo parece desabar, Ele continua sendo bom. Mesmo quando o sofrimento vem, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando não entendemos o processo, Ele continua no controle. Por isso, meus queridos, antes de pedir qualquer coisa, aprenda a agradecer. A gratidão muda o ambiente, muda o coração e muda a história. Agradeça pelo que já veio e também pelo que ainda virá. Agradeça pela luta que te fortaleceu e pela paz que está chegando. O mesmo Deus que te sustentou na tempestade, agora te convida a celebrar o sol que nasce. Este é o dia do recomeço. Este é o tempo da vitória. E sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, está sendo liberada uma unção de restituição, de alegria e de gratidão. Senhor, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com corações abertos e cheios de reverência. Não viemos aqui com pressa, nem com palavras ensaiadas. Viemos porque precisamos te agradecer, te adorar e reconhecer que se estamos de pé é porque a Tua mão nos sustentou. O Salmo 118 diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E é exatamente isso que sentimos agora, Senhor. O Senhor tem sido a nossa força quando as forças humanas acabaram. O Senhor tem sido o cântico que brota mesmo quando a alma ainda sangra. Criador do céu e da terra, agora cada coração está em oração contigo. Tu conheces a história de cada um, conheces as lutas que ninguém viu, as lágrimas que ninguém entendeu. Há pessoas aqui que passaram por perdas, por traições, por doenças, por desertos longos e silenciosos, mas que ainda estão aqui, firmes na fé. Isso é milagre, Senhor. Estar de pé é milagre. Respirar e continuar acreditando é milagre. Por isso, hoje não queremos apenas pedir, queremos agradecer. Obrigado, Senhor, por não nos deixar desistir. Obrigado pelas vezes em que o Teu silêncio foi proteção e não ausência. Obrigado pelos nãos que nos livraram de caminhos errados. Obrigado pelas quedas que nos ensinaram a depender da Tua graça. Obrigado por cada livramento invisível, por cada noite em que o inimigo tentou nos atingir, mas o Teu anjo nos guardou. Senhor, sabemos que houve dias em que não tínhamos força para orar, mas ainda assim o Teu Espírito intercedeu por nós com gemidos inexprimíveis. Houve momentos em que tudo parecia perdido, mas o Teu amor nos cercou e não permitiu que fôssemos destruídos. Hoje, Senhor,
pedimos que a tua presença preencha todos os vazios, que o teu Espírito Santo entre nas áreas da alma que ficaram marcadas pela dor, que todo sentimento de culpa, de fracasso ou de rejeição seja apagado agora pela tua misericórdia. Que toda voz contrária, toda lembrança que paralisa, todo peso espiritual que ainda tenta oprimir o teu filho e a tua filha, seja dissolvido em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nenhuma sombra do passado permanecerá. Tudo o que tentava prender o coração ao tempo da dor está sendo arrancado agora pela tua luz. Que toda seta emocional, toda mágoa guardada, todo medo escondido seja desfeito pelo poder do teu amor. O teu sangue nos purifica, Senhor. A tua cruz nos liberta. Espírito Santo, toca agora nos corações cansados. Toca nas mentes que foram atormentadas por pensamentos de derrota. Toca nas emoções daqueles que perderam a esperança. Sopra sobre eles, Senhor, o vento da tua vida. Renova o ânimo, reacende a fé, desperta o louvor. Que esta oração seja um divisor de águas. Que o teu povo sinta agora o peso da tua presença trazendo paz, ordem e alívio. Senhor, queremos te agradecer também por aquilo que ainda não aconteceu, mas que já cremos que acontecerá. Agradecemos pelas portas que vão se abrir, pelas respostas que virão, pelas curas que serão manifestas, pelos recomeços que estão sendo preparados. Porque a fé agradece antes de ver, a fé celebra antes de tocar, a fé descansa antes do resultado. Pai, cobre-nos agora com teu manto de amor. Toca nas casas, toca nas famílias, toca nas feridas invisíveis, que toda a atmosfera de opressão se transforme em ambiente de adoração. Onde havia confusão, que haja paz. Onde havia peso, que haja leveza. Onde havia desânimo, que floresça a esperança. Senhor, nós te entregamos tudo, cada lembrança, cada luta, cada preocupação. Tu és o Deus que transforma o caos em ordem, o choro em riso, o deserto em jardim. Por isso, com humildade e confiança nós declaramos: este é o dia da nossa libertação, este é o dia da nossa vitória, este é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegraremos. Espírito Santo, continua movendo-te sobre nós. Vai limpando o coração, vai restaurando o ânimo, vai curando o que ainda dói. Que a tua paz encha este ambiente e que a tua glória repouse sobre cada vida agora. Porque o Senhor está conosco e onde o Senhor está, as trevas não permanecem. Nós te exaltamos, Senhor, e declaramos: não vivemos mais no tempo da dor, mas no tempo da gratidão. Não vivemos mais olhando para trás, mas caminhando para o futuro que o Senhor preparou. E com fé e alegria dizemos juntos: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Meus queridos, agora vamos mergulhar profundamente na palavra central deste salmo que inspira esta oração. O Salmo 118 é um hino de louvor e de vitória. Ele foi escrito por alguém que viu a morte de perto, que foi cercado por inimigos, mas que terminou cantando: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Perceba, essa não é a voz de quem acabou de vencer facilmente, mas de quem venceu pela fé. Não é um cântico de quem nunca caiu, é o cântico de quem foi levantado por Deus. O salmista começa o salmo dizendo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso nos ensina algo essencial. A gratidão não nasce da ausência de problemas, mas do reconhecimento da presença de Deus em meio a eles. Quando o salmista escreve: da minha angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu e me pôs em um lugar espaçoso, ele está testemunhando o poder da libertação. O lugar espaçoso representa liberdade, representa respiração depois do sufoco, representa o fim da opressão. Quantas vezes, meus queridos, vocês se sentiram sufocados pelas circunstâncias, cercado por pressões, sem saída?
pois o mesmo Deus que abriu o mar para Israel abrirá espaço para você respirar novamente. Ore comigo agora. Senhor, obrigado porque quando eu te invoquei na angústia, o Senhor me ouviu. Obrigado porque, mesmo quando eu achava que não havia saída, o Senhor me pôs em lugar espaçoso. Liberta-me, Senhor, de toda sensação de sufoco, de todo peso emocional, de toda prisão invisível. Toma as minhas aflições e transforma em louvor. O Salmo segue dizendo: o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Que palavra poderosa! É uma declaração de coragem, não baseada na força humana, mas na presença divina. Quando o Senhor está conosco, nenhuma palavra contrária prevalece. Nenhuma injustiça se mantém de pé. Nenhum inimigo pode determinar o nosso futuro. Diga comigo: Senhor, se tu estás comigo, eu não temerei. Ainda que tudo pareça incerto, eu confiarei em ti. Ainda que as pessoas me desapontem, eu me apoiarei na tua fidelidade. Tu és o meu refúgio, o meu abrigo e a minha fortaleza. Mais à frente, o salmista diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Essa é uma das lições mais duras da vida espiritual. Muitas vezes esperamos demais dos outros e de menos de Deus. Confiamos em promessas humanas e nos frustramos. Mas quando colocamos o coração inteiramente nas mãos do Senhor, encontramos paz, mesmo quando tudo ao redor é instável. E a palavra continua: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Aqui está a essência da gratidão. Deus não é apenas aquele que nos ajuda, Ele é a própria força que habita em nós. Ele é a canção que brota mesmo quando a noite ainda não acabou. Ele é o motivo do nosso sorriso mesmo quando o corpo ainda sente dor. Ore comigo: Senhor, Tu és a minha força. Quando o mundo diz que eu não consigo, o Teu Espírito me sustenta. Quando o cansaço me visita, a Tua presença me renova. Tu és a minha canção, Senhor. Mesmo em meio às lágrimas, eu Te louvarei. Mesmo quando não entendo, eu Te agradecerei, porque a minha salvação não vem do homem, vem de Ti. Então chegamos ao versículo mais conhecido. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Este versículo não é apenas um convite à alegria, é uma ordem espiritual. É como se Deus dissesse: não espere o cenário mudar para se alegrar. Alegre-se agora, porque o dia que eu fiz já é perfeito para o que estou prestes a fazer. Muitos esperam dias melhores para agradecer, mas o salmista nos ensina a agradecer para que os dias se tornem melhores. Quando você decide se alegrar em Deus, mesmo cansado, você transforma o ambiente. Quando a gratidão sai da sua boca, o peso sai da sua alma. Diga em voz alta: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro porque Ele está comigo. Eu me alegro porque o choro da noite terminou. Eu me alegro porque um novo tempo começa agora. O salmista ainda declara: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse é o símbolo da redenção e da restituição. A pedra rejeitada é o que foi desprezado. É aquele que o mundo não valorizou. Mas Deus pega o rejeitado e o coloca no centro da obra. Deus pega o esquecido e o torna fundamental. Essa é a promessa viva de que nada está perdido quando o Senhor é o construtor da história. Ore comigo mais uma vez. Senhor, obrigado, porque o que foi rejeitado está sendo restaurado. O que foi esquecido está sendo lembrado. O que foi derrubado está sendo reconstruído pelas Tuas mãos. Tu és o Deus que transforma cinzas em coroa, dor em testemunho, fraqueza em força. E o salmista conclui dizendo: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. É assim que termina o cântico da vitória. Não com soberba, não com vaidade, mas com humildade e gratidão. Porque quem venceu pela mão de Deus sabe que tudo foi graça.
Que o Espírito Santo te acompanhe em cada passo, te guie em cada decisão e te fortaleça em cada dia. E quando você acordar amanhã, lembre-se destas palavras: este é o dia que o Senhor fez. Alegra-te, agradece, celebra, porque a vitória já é tua, em nome do Mestre Jesus. Amém. Hoje o Espírito Santo te convida a fazer o mesmo, a agradecer não só pelo que veio, mas também por tudo o que ainda virá, a olhar para trás com louvor e para frente com esperança, porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la. Este é o salmo da gratidão depois da luta, e a tua vitória está sendo selada agora. Queridos, chegamos ao momento mais forte desta oração, o momento em que o coração se derrama e o céu se move, o momento em que a dor se converte em força e a fé se transforma em testemunho. Agora, o Espírito Santo quer selar tudo o que foi ministrado até aqui. O Salmo 118 é o hino da vitória depois da guerra, e hoje você vai declarar com autoridade espiritual que o tempo da opressão acabou. Feche os olhos por um instante e respire fundo. Imagine o peso saindo dos seus ombros, veja as correntes caindo, os muros sendo derrubados, o medo sendo desfeito, porque o Senhor está entrando na tua história com poder e com glória. Ele está dizendo: filho, filha, eu te ergui das cinzas e agora te coloco em lugar alto. Diga comigo em voz alta com fé: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Nenhum mal prevalecerá contra mim. Nenhuma palavra contrária prosperará. Nenhuma escuridão resistirá à luz que o Senhor acendeu sobre a minha vida. Amado, amada, este é o tempo de tomar posse daquilo que Deus já te entregou. Pare de olhar para o que deu errado e comece a enxergar o que está florescendo. Pare de contar perdas e comece a declarar vitórias, porque o que as forças contrárias tentaram usar para te destruir, Deus está usando para te promover. O salmista diz: empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas o Senhor me sustentou. Quantas vezes a vida te empurrou, as circunstâncias te abateram e você achou que não se levantaria mais, mas o Senhor te sustentou. Ele segurou o teu nome quando queriam apagá-lo. Ele defendeu a tua causa quando queriam te calar. Ele te manteve de pé quando ninguém acreditava mais. Agora, declare comigo: o Senhor me sustentou e eu não caí. O Senhor me guardou e eu venci. O Senhor me levantou e agora eu seguirei com gratidão. Espírito Santo, neste momento, visita cada pessoa que está orando comigo. Toca onde ainda há marcas da batalha. Cura os corações feridos, restaura os sonhos interrompidos, renova as forças dos cansados, liberta as mentes da culpa, do medo e da dúvida. Enche cada lar com a tua presença gloriosa, que as famílias sintam agora o sopro da tua vida, a paz que vem do alto, a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Senhor, levanta o teu povo em espírito de vitória. Que cada palavra de maldição seja anulada, que cada sentença de derrota seja cancelada, que toda vergonha seja transformada em honra e que todo deserto se torne caminho de milagre. Hoje nós profetizamos: este é o dia da restituição. Tudo o que foi perdido será devolvido. Tudo o que foi roubado será restaurado. Tudo o que foi destruído será reconstruído pelas mãos do Senhor. Repita comigo: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro na minha vitória. Eu me alegro na presença do meu Deus. Eu me alegro porque o Senhor me escolheu, me guardou e me levantou. E se havia alguma escuridão espiritual, algum peso sobre a alma, algum laço que ainda prendia o coração, que tudo isso seja quebrado agora, suavemente, pela presença do Espírito Santo. Que o fogo da gratidão consuma a dor, que o louvor expulse toda a tristeza, que o nome de Jesus seja exaltado sobre toda a situação. Agora, amado, amada, comece a agradecer. Diga: obrigado, Senhor, por tudo que vivi, por tudo que aprendi, por tudo que superei. Obrigado porque nada foi em vão.
Obrigado porque as feridas se tornaram sabedoria. Obrigado porque o Senhor me tirou do vale e me colocou sobre a rocha. Enquanto você agradece, o céu se abre sobre você. O Espírito Santo se move com poder. Ele está trocando as vestes de tristeza por vestes de louvor. Está removendo as cinzas e coroando a sua cabeça com alegria. E neste momento eu declaro em nome de Jesus: nenhuma força do mal prevalecerá contra a tua casa, nenhuma enfermidade te dominará, nenhuma injustiça permanecerá, porque o Senhor é a tua defesa, o teu escudo e a tua bandeira de vitória. E se você crê, repita com fé: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A minha casa pertence a Ele, a minha vida é dele, a minha vitória vem dele. Este é o clímax da tua fé. O céu te diz hoje: acabou o tempo de lamentar, começou o tempo de agradecer, acabou o tempo de chorar, começou o tempo de cantar. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E antes de seguirmos para o encerramento desta oração, quero te lembrar: compartilhe este momento com alguém que precisa ser levantado pela esperança. Inscreva-se aqui no canal, ative o sino de oração e caminhe conosco. Porque juntos somos fortalecidos e a presença de Deus se manifesta quando oramos em unidade. Amado, amada, respire fundo mais uma vez. Sinta a leveza, sinta a paz, sinta o descanso da alma. Você venceu e agora é tempo de celebrar. Meus queridos, chegamos ao momento final desta oração, mas o mover de Deus não termina aqui. O Espírito Santo continua presente, continua agindo, continua transformando vidas. O Salmo 118 começou com angústia e terminou com gratidão, e assim também será na tua vida. O tempo da dor não é o teu destino, é apenas o caminho que te conduziu à vitória. Hoje o Senhor te convida a descansar nele e a viver com o coração cheio de gratidão. A vitória já foi conquistada. O inimigo já foi envergonhado. As lágrimas que você derramou se tornaram sementes e agora chegou o tempo da colheita. Vamos orar juntos para encerrar este momento de fé. Senhor, nós te agradecemos profundamente por esta oração. Obrigado, porque o teu Espírito se manifestou em poder, tocando corações, curando feridas, restaurando esperanças. Obrigado, porque o Salmo 118 se cumpriu em nossas vidas hoje. Da angústia clamamos e o Senhor nos ouviu. No meio da luta, o Senhor nos sustentou. No vale da dor, o Senhor nos levantou. Pai, queremos te agradecer por cada vitória, por cada livramento, por cada processo que nos ensinou a confiar. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, hoje reconhecemos: tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, abençoa cada pessoa que orou comigo agora. Entra nos lares, abençoa as famílias, renova os corações. Que esta semana seja marcada pela tua presença, pela tua paz e por boas notícias. Que os sonhos que estavam adormecidos despertem novamente. Que os planos que pareciam distantes comecem a se cumprir. Que portas se abram, que relacionamentos sejam restaurados, que a fé seja fortalecida. Espírito Santo, sela esta palavra no coração de cada um. Não permita que a esperança se apague, que esta oração continue ecoando dentro de cada alma como um cântico de vitória, que mesmo depois que este vídeo terminar, a tua presença permaneça. Senhor, cobre com teu amor cada pessoa que participa desta comunidade de fé. Faz deste canal um refúgio espiritual. Um lugar onde corações cansados encontram consolo, onde vidas quebradas encontram restauração, onde almas feridas encontram descanso em Ti. Nós Te louvamos, Senhor, e declaramos com fé e alegria: este é o dia que o Senhor fez, e nele nós nos alegraremos. A nossa vitória vem de Ti, a nossa paz vem de Ti, a nossa gratidão é para Ti.
Eu gostaria que vocês escrevessem aqui nos comentários a frase da fé e da vitória de hoje. A vitória já é minha em nome de Jesus. Essa é a sua declaração profética, a sua semente espiritual, a sua confissão de gratidão diante de Deus. Quando você escreve e declara, o céu testemunha a sua fé. E quero te convidar também a continuar conosco nesta caminhada. Inscreva-se neste canal se ainda não o fez, ative o sininho das notificações e compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Há pessoas esperando uma palavra como esta para reencontrar a esperança. Seja instrumento de bênção na vida de alguém. Lembre-se, Deus não te trouxe até aqui para te deixar. Ele começou uma obra linda na tua vida e Ele mesmo vai completá-la. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça e paz. Que o Espírito Santo te acompanhe em cada passo, te guie em cada decisão e te fortaleça em cada dia. E quando você acordar amanhã, lembre-se destas palavras. Este é o dia que o Senhor fez. Alegra-te, agradece, celebra, porque a vitória já é tua em nome do Mestre Jesus. Amém.